mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa edição de sempre do Ginga Canarinha, e essa edição é a de número 42. Estamos chegando na edição de 42 e essa edição, com certeza, muito quente, porque no futebol brasileiro e no futebol continental, as equipas brasileiras fizeram bonito, e é isso que a gente vai falar agora aqui no Ginga de número 42. Essa edição que vai falar especificamente da jornada de número 29 do Campeonato Brasileiro e vai falar também da solução, né, da resolução das meias finais da Libertadores América. E comigo aqui para discutir sobre esses temas, eu quero chamar agora para dar aí uma boa noite para vocês, Marcial Cortez, nosso primeiro palmeirense feliz da noite. Tudo bom, Marcial? Tudo bom, Rafa Ribeiro, João Sandfield e Renato Salgado. Um prazer estar aqui novamente no número 42 do Ginga. E vamos falar um pouquinho de Brasileirão e vamos destrinchar essa Libertadores, que tá uma delícia essa Libertadores. Beleza. Junto conosco também Renato Salgado. Tudo bem, Renato? Como é que você está? Olá, amigos. A língua meio queimada, tá ruim para falar, sabe? Internacional de Porto Alegre queimando a minha língua. Olha, vou te falar, viu? Tô até ganhando uns cabelos brancos aqui também. Abel Braga queimou todo, estragou todos os prognósticos aí que eu tinha, né, para demissão dele. Então, deixa aí dar um alô pro João aí e logo mais a gente continua os comentários sobre o Brasileirão, mas olha, sem comentários. Queimada, né? Exato. A gente vai falar disso também aqui no Ginga, mas antes disso, boa noite do segundo palmeirense feliz da noite. Tudo bem, João? Ei, Rafa, ei, Renato, ei, Marcial. Cara, a frase morri, mas passa bem nunca fez tanto sentido pra mim, sinceramente. Eu morri, mas eu passo bem e passo muito bem. Perfeito, é isso aí. Antes da gente entrar, então, no mérito da Libertadores, já volto a bola aí para o Marcial, para a gente falar um pouquinho sobre essa jornada do Brasileirão, que foi a jornada de número 29, e que teve ali pontos positivos e pontos negativos, porque no G6, ou seja, nas primeiras 6 colocações, nós tivemos 4 equipas que acabaram se dando mal, né, tropeçando na jornada, e nós tivemos 2 equipas principais dentro do G6 que se deram bem, que foram Inter e Palmeiras. Não é isso, Marcial? Isso, exatamente. Foi uma rodada muito favorável para Palmeiras Internacional, porque todos esperavam que o São Paulo fosse deslanchar e não foi o que ocorreu, né? O São Paulo deu uma tropeçada grande contra o Santos, que colocou um time, não vou dizer reserva, mas não um time principal, né? Um time secundário, vamos dizer assim. Reserva, time reserva. Pode falar reserva, né? Pode falar, Marcial, pode falar. Colocou o time reserva, o time secundário, né? E o São Paulo não conseguiu impor o seu melhor futebol e teve um mau resultado. Com isso, todos os outros, né, que vinham no pelotão de trás teriam a chance de chegar mais perto. E aí se esperava que o Flamengo fosse colar no São Paulo e o Flamengo vacilou contra o Ceará. E aí todo mundo pensava, o Atlético Mineiro vai chegar, o Atlético Mineiro vacilou, né? E quem estava correndo por fora, o Internacional ganhou, e o Palmeiras também teve um bom resultado lá no Recife, com uma polêmica gigante por conta daquele pênalti marcado e depois desmarcado, teve o VAR, e o VAR acertou, o VAR errou, e um monte de gente comentando, enfim, foi uma rodada bem interessante, assim, bem divertida para a gente assistir. Beleza. E com relação a essa diminuição, né, da vantagem, Renato, o São Paulo atualmente está agora apenas 3 pontos de vantagem sobre o vice-líder, que é o Internacional agora, né, com essa vitória. O São Paulo tem 56 pontos, enquanto o Internacional tem 53. Ambos têm 29 partidas já completadas. Lembrando que o Atlético Mineiro, que é o terceiro, tem 28 partidas apenas, tem uma partida a menos. Flamengo também com 28 partidas, uma a menos, tem 49 pontos. Grêmio também com 28, uma partida a menos, tem 49, empatado. E o Palmeiras, ainda na briga com a sexta colocação, tem 47 pontos, mas tem 27 jogos apenas, tem 2 jogos a menos. Só é importante lembrar, né, aos ouvintes aí, os amigos, é que um desses jogos
e o jogo, na verdade, atrasado entre que consta, né, na tabela hoje do Flamengo e do Grêmio, é um confronto direto, né, entre as duas equipas. Exato. Uhum. Então, as duas têm 49 pontos e as duas têm um jogo a menos. Então, esse jogo é um jogo que eu acho aí que, se tiver um vencedor, continua, né? Esse vencedor continuará aí na busca do título. O perdedor vai já ter dificuldades por já se faltarem já somente 10 rodadas, né, para o fim do campeonato. Então, já começa a ficar uma distância já complicada. Apesar de que, né, se for o Flamengo continua só tendo um campeonato aí na disputa. O Qual vai Grêmio ser? só vai ter a final da Copa do Brasil, apesar de ser aí a princípio no meio do mês, né, de fevereiro, se dependendo aí do que ocorrer com as datas aí de Mundial de Clubes, se o Palmeiras chegar na final, enfim. Mas, a princípio, a data da final da Copa do Brasil seria no meio de fevereiro, né? Então, de repente, aí o Grêmio pode sentir um pouquinho lá na frente. Falando da rodada, como eu disse, né? Estou até com a língua aqui queimada. O Internacional do Abel Braga realmente não vem apresentando um futebol, né, bonito, um futebol vistoso, assim, mas é um futebol Abel Braga, né? Reativo, jogando no contra-ataque, a defesa continua. Ele conseguiu arrumar a defesa, né? Porque a defesa começou muito bem no campeonato e ao longo do próprio campeonato deu uma caída. E quando ele assumiu, ele ainda estava tomando alguns gols bobos. Eu acho que ele conseguiu aí. E tem um dado importante, né, Rafa? Ele conseguiu aí 5 vitórias seguidas no campeonato, algo que nem o Kudê conseguiu, aí mesmo chegando à liderança do campeonato. Então, eu acho que, né, o Abel realmente, né, para queimar a língua aqui, Qual a língua? minha e a sua também, viu, João? Não esqueci de você, não. Calma que eu já vou falar dele. Então, assim, acho que, né, o Inter realmente vem numa ascensão interessante. Não sei se o Inter vai aguentar, né? O Inter agora vai começar a ter alguns confrontos diretos. Aí ele tem ainda um jogo tranquilo para a próxima rodada, na 30ª rodada, mas na partida 31ª já tem um confronto com o São Paulo no Morumbi, que logo, logo vamos falar a respeito. Mas, então, vamos ver o que acontece aí, se o Inter realmente vai ter fôlego, como que isso vai acontecer. E o Palmeiras, né, vem mostrando a potência do elenco, né, mais um bom trabalho e escalação do Abel Ferreira. Acho que ele soube preservar bem alguns jogadores que vinham cansados e outros, inclusive, no caso, só o Patrick de Paula, que estava suspenso para o jogo de volta da Libertadores contra o River. Então, acho que ele conseguiu mais uma vez aí mostrar a importância do elenco do Palmeiras. Teve uma vitória suada aí de 1-0. Teve esse lance polêmico no último momento do jogo, né? Então, para o coração do palmeirense já começar a ser testado antes da gente falar aí de terça-feira, o que o Palmeiras passou. E então, acho que é isso. Esses são os destaques positivos aí da rodada. E agora, negativo, não podia deixar de falar do São Paulo, né? O São Paulo, mais uma derrota, um jogo em casa, relativamente tranquilo. Vinha num confronto contra o time B do Santos. E o time realmente, assim, não apresentou um bom futebol no primeiro tempo. Tomou o gol no comecinho do segundo tempo, do Jobson, né? Uma jogada boba, onde um bate-rebate, ele foi esperto, fez 1-0 e depois brilhou a estrela do goleiro, né? João Paulo, do Santos, e o antigo titular da posição, que depois perdeu aí a posição pro John, que está com Covid, está afastado. E acho que essa é a grande decepção, é o lado do Flamengo, né? Que também perdeu um jogo em casa pro Ceará. E para completar aí dos top 5, top 6, a outra decepção foi o empate, né, do Grêmio com o Fortaleza e o Galo empatando com o Bragantino. 2 empates, né? Grêmio jogando. Grêmio e Atlético jogando fora de casa, né? Os dois jogando fora de casa. E João, aproveitando esse gancho, né, que o Renato deu falando sobre o Abel Braga, é interessante dar desse G6 quais os técnicos que estão realmente impactando, né, positivamente ou negativamente as equipas. Isso porque
Se o Palmeiras aparece ali como ainda candidato para o Brasileirão, também tem muito peso do Abel Ferreira. E o Internacional, curiosamente, por causa do Abel Braga, né? Então, primeiro, já que é para falar do G6, vamos começar de cima para baixo. Vou começar falando de São Paulo. Essa oscilação de São Paulo já tem algumas rodadas que está decepcionando, mas eu vejo como uma oscilação nada mais que natural. O calendário para todos os times do Brasil está muito atípico, está muito corrido, jogo 2 vezes por semana para toda hora, né? Não é o São Paulo normalmente, se jogar só o Brasileirão, jogaria a cada domingo, agora ele não joga só a cada domingo. E como eu já disse aqui, o futebol do Fernando Diniz é um futebol muito físico, né? O São Paulo é um time muito físico, que movimenta muito, precisa muito dessa resistência física, então isso Marca faz muito à com que o time frente, né? oscile. Só, Exatamente, é uma coisa completamente natural o São Paulo começar a oscilar agora, né? E o Abel Braga, eu estou surpreso, sim, com o trabalho do Abel Braga, mas eu sou incapaz de elogiar o trabalho do Abel Braga. Incapaz por quê? Tá? O trabalho do Abel Braga é relativamente eficiente agora, mas ele pegou um time líder do Campeonato Brasileiro, que disputava Copa do Brasil, disputava Libertadores. Era um time favorito para ganhar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Foi eliminado por um Boca Juniors muito ruim na Libertadores. Boca Juniors é um time com muita história, copeiro, tudo isso, que muitas vezes foi inclusive favorecido na Libertadores, dessa vez não foi, mas é Foi muito sim, fraco. foi sim. Foi contra o Santos no primeiro No jogo. primeiro jogo foi, vai. Mas isso não influenciou em absolutamente nada, porque tomou um passeio do Santos no segundo, a gente vai falar isso daqui a pouco. Mas um Boca Juniors fraquíssimo. Ele enfrentou um América Mineiro muito, muito organizado do Lisca, um América Mineiro que realmente me surpreendeu também nos confrontos contra o Palmeiras. Mas ainda assim, foi eliminado por um time da segunda divisão, algo que era inimaginável com o Kudê. Eu lembro que quando saiu o sorteio, a gente pensava, o Palmeiras ficou no lado mais fácil da chave, mas tem o Inter do Kudê. Isso é muito difícil. É provável que não passe desse Internacional. Então, mesmo hoje fazendo um trabalho razoavelmente bom, eficiente, conseguindo vencer os jogos e tal, e me surpreende isso, porque eu imaginei que seria um trabalho muito ruim, eu não vejo como elogiar o time. Eu consigo falar que é um trabalho razoável, mas comparado com o do Kudê, ele destruiu o que tinha, tá remontando e remontando com gambiarra, sabe? Aquela coisa que funciona, mas não é o ideal. A Pelo minha menos é assim que surpresa eu são as vejo o 5 trabalho do Abel. vitórias. A minha surpresa são essas Seguidas. 5 vitórias. Ainda assim, ele tá a 3 pontos do líder, mas pegou o time na liderança, foi eliminado em 2 campeonatos para times que não deveria ser eliminado. É um trabalho que, no geral, agora tem 5 vitórias, parabéns, mas ainda assim, no geral, é um trabalho que, para mim, não merece grandes elogios. Né? O Atlético Mineiro, o Sampaoli está decepcionando muito nessa campanha do Atlético Mineiro, né? Ele que saiu do Santos por querer reforço e negou o Palmeiras por entender que o Palmeiras não poderia disputar com o Flamengo. Os dois estão na final da Libertadores e agora ele está em terceiro lugar no Brasileiro e não está bem. É um time regular. Esse foi o tema da terapia dele hoje. É um time regular, é um time que ainda não consegue mostrar todo o futebol que ele mostrou com o Santos, com um elenco muito mais barato, um elenco muito mais modesto, com muito mais problema, né, político, problema salarial, todas as questões do Santos é muito mais complicado e ele fez o elenco do Santos render muito mais. E agora no Atlético Mineiro, com contratações milionárias, contratações sem parar, com o Alexandre Matos, que agora saiu, realmente decepciona muito. O Rogério Ceni no Flamengo também é uma decepção, mas é algo também que pode ser considerado, de certo modo, esperado, porque ele chegou no meio do trabalho, sem muito tempo para treinar, mudar toda a filosofia de jogo do time, e é um treinador que até no Fortaleza demorou para conseguir implementar a sua filosofia de jogo, com tempo para treinar, com tudo isso teve um tempo longo de adaptação dos jogadores até dar certo, né? Então foi uma contratação que, se
se for, né, se ele for demitido, vai ser uma contratação claramente equivocada da diretoria, que contratou em 4 horas por nome, sem pensar em jogo, sem pensar em eficiência, sem pensar em como seria o trabalho dele. Mas até agora é um trabalho bem fraco, o time ainda não mostra nada em campo. O Grêmio do Renato, eu acho que dispensa comentários. O Grêmio do Renato é um trabalho que vem há muito tempo, todo mundo sabe. É um trabalho muito bom. Um trabalho muito bom. Em pontos corridos não é nada de espetacular, nas Copas é bom, né? Campeão de Copa do Brasil, campeão de Libertadores. E o Palmeiras do o Abel Ferreira revitalizou esse time do Palmeiras de um jeito espetacular, né? Consegue tirar leite de pedra ali com um elenco que está destruído fisicamente, com um elenco que faltam peças por conta de lesões e suspensões, tanto que a gente vai comentar, mas na Libertadores o Luan começou no banco para no decorrer da partida entrar no meio-campo. O Luan que é defesa central, porque não tinha um jogador para essa posição e ele começou no banco pensando nisso, né? Então ele consegue fazer um trabalho espetacular e levar o Palmeiras para a sexta posição hoje, ainda podendo subir mais. Então o Abel realmente merece, esse Abel merece muitos elogios. Legal. E em cima dessa análise da jornada, Marcial, já queria o seu destaque aí para a gente encerrar o assunto Brasileirão sobre o Ginga da jornada, ou seja, aquele jogador que você acha que destoou, né, que foi bem nessa jornada e que ajudou a sua equipa. Só antes de falar do Ginga, eu queria só fazer um comentário em cima do que o João falou. Claro. Quando ele falou que o calendário brasileiro está muito apertado e está muito, enfim, diferente, né? Está surreal. Para vocês terem uma ideia, ontem nós tivemos um jogo entre Goiás e Atlético Goianiense, válido pelo Campeonato Goiano. Rodada 11/12 do Campeonato Goiano. Ou seja, o Campeonato Goiano ainda não acabou. E está rolando o Brasileiro, está rolando o Libertadores, está rolando tudo, inclusive o Campeonato Goiano. Então está muito louco mesmo esse calendário, né? Mas respondendo a tua pergunta, o Ginga da rodada, para mim, é o Vina, porque o Vina foi o grande destaque do Ceará, aliás, vem sendo o grande destaque do Ceará, e foi ele que abriu o placar no jogo contra o Flamengo, um jogo que o Flamengo esperava chegar mais perto das primeiras posições, né? Até pelo insucesso do São Paulo, que a gente já falou. E o Vina, com 13 minutos de jogo, já jogou um balde de água fria no Flamengo e depois liquidar a fatura com 2-0. Então, o meu Ginga da rodada vai para o Vina. Legal, Vina, então, do Ceará. Renato, para você, o Ginga da jornada 29, aí com base no que a gente citou aí dos jogos. Meu Ginga da rodada é o Jobson. Jobson, que fez o gol do Santos. É ele. Beleza. Algum comentário especial? Não. Você achou que o jogo do Santos foi bom, né? Porque foi bom. Fora de casa, conseguiu manter um resultado, né? O meu voto vai no Jobson, inclusive, porque é um jogador que eu gosto. Ele era titular da equipa, né, do Santos, mas ele andou tendo alguns problemas aí de contusão. Então, acho que, se eu não me engano, ele voltou até agora contra o São Paulo. Uma vez, como a gente mencionou aí, o Santos jogou com a equipa reserva. Então, realmente, eu acho que vale o voto aí. Ainda mais, o gol não foi nada demais, mas eu acho que pela jogada, pela rapidez ali da bate-rebate, a bola sobrar, ele vê o Volpi meio mal colocado. Então, fazer homenagem ao Santos. Jobson. Boa. E para ti, João, para finalizar aí, tem algum Giga da jornada aí de sua preferência? Também é do Santos, mas não é o Jobson, é o goleiro João Paulo, que foi muito bem, pegou tudo e mais um pouco, né? Ele é um goleiro muito bom, um guarda-redes muito bom. Eu comentei com vocês também que o Santos está muito bem servido nessa posição, que o John também é muito, muito bom, né? Então, para mim, o João Paulo é o Ginga da jornada. Legal. E aí, aproveitando isso, eu também convido todo mundo que nos assiste aqui no webcast, seja no Facebook, seja no YouTube do Fair Play, ou também de volta no Spotify, para vocês acessarem aí o nosso último artigo, que fala exatamente sobre quais jogadores nós indicamos aí para o futebol português, ou seja, aqueles jogadores que estão muito bem aqui no Brasil e que podem sim reforçar as principais equipas portuguesas. Então, confiram lá no fairplay.pt. Legal? Um comentário, Rafa. Eu queria saber o seu Ginga da rodada
E se os nossos indicados forem negociados, aceitamos comissão de 10% aí, hein? Vai que um deles realmente aparece, né, nas equipas portuguesas, quem sabe, né? Se vier 1%, eu já fico feliz. Muito bem. Eu quero dar um destaque aqui diferente. Eu Sem o até Giga. Vamos lá. eu gostei até de como ele é importante para o plantel do Palmeiras, mesmo às vezes não sendo titular absoluto, que é o William Bigode, né? O William é um cara que tem, além de ser um. Todo mundo fala que ele é o melhor 12º jogador do Brasileirão, ou seja, ele é o cara que, se não é titular, ele certamente está presente nas partidas. No jogo contra o Sport ele fez o gol, foi capitão, né? Então o meu voto vai para ele porque, além de ser uma boa figura fora do relvado, ele é importante para esse plantel do Palmeiras e talvez seja subestimado, né? O Palmeiras tem muitos bons nomes, então ele talvez seja um daqueles que não é tão falado, mas que certamente faz uma importância muito grande, né? Concordo contigo Rafa, aí. Bela lembrança. só para comentar um pouco essa importância do William, né, que ele é muito criticado hoje, ele não vive uma grande fase. Certo, sim. Ele começou muito bem o ano, mas depois da parada da pandemia ele voltou muito mal. Mas ele até, se não me engano, até ele pegar Covid, até ele testar positivo para Covid, ele tinha jogado todos os jogos do Palmeiras no ano. Muito bem. Ou Mesmo não seja, sendo ele é um titular, jogador- né, em todos. Mesmo não sendo titular, é um jogador que tem muito a confiança do treinador e é muito útil. Show, legal. Isso aí. Então ficam aí os destaques para vocês que nos acompanham, hein? E agora vamos mudar a chave, vamos para a Libertadores da América. Com certeza eles vão ter muito o que falar sobre essas partidas de segunda mão, né? Os dois jogos de volta, que a gente chama aqui, de Palmeiras e River Plate e de Santos e Boca Juniors. Já passo para o Marcial, que já está de máscara, para falar sobre essas duas partidas que foram emocionantes, né Marcial? Seja pelo apagão do Palmeiras, mas ainda assim pela classificação, mas também pela excelentíssima vitória do Santos em casa contra o Boca. Bom, eu analiso o jogo do Palmeiras como um jogo de 180 minutos, tá? Então, o Palmeiras começou lá na Argentina, o River Plate teve uma chance logo aos 2, 3 minutos e não fez. E aí o Palmeiras jogou cirurgicamente um futebol perfeito para aquela partida, conseguiu fazer o primeiro gol e logo no início do segundo tempo, também numa pressão do River, ele encaixou o segundo gol. E aí eu começo a falar um pouquinho do psicológico dos times. O Abel Ferreira falou isso também na entrevista dele, né? Mas o que acontece naquele momento Oi? O Galhardo falou também na entrevista antes do segundo jogo. O Galhardo também. O que acontece naquele momento do gol do Luiz Adriano? O psicológico do River Plate cai. Cai de uma maneira drástica e o Palmeiras passa a dominar o jogo e 3 foi pouco. Poderia ter feito 4, poderia ter feito 5. Poderia ter voltado para o Brasil com uma vantagem de 5 gols tranquilamente, né? Pois bem, voltou com uma vantagem de 3, porque perdeu 2 gols ali no final, ok. E aí a gente vem para o jogo do Allianz Parque. Para o jogo do Allianz Parque, o Palmeiras entra praticamente com a mesma proposta, ou seja, o River vai ter que vir para cima, então eu vou fazer uma defesa forte e vou partir cirurgicamente no contra-ataque. Isso deu certo até os 10 minutos de jogo, quando o Rony recebe uma bola e teve a chance clara de gol, ou seja, se ele faz aquele gol, liquidava a fatura de vez, porque aí já seria partida, né? E aí a pressão, jogando em casa, não ia acontecer mais nada, né? Só que o Rony perde aquele gol, até mais por mérito do goleiro, no meu modo de ver, né? Que o goleiro sentiu o que ele ia fazer e fez o correto. O Rony perde aquele gol, o Palmeiras fica com aquela sensação, bom, ainda temos a vantagem, e aí toma o primeiro gol. No primeiro gol, o Palmeiras se abala, mas ainda não cai. Quando toma o segundo gol, ainda no primeiro tempo, o psicológico do Palmeiras vai para o ralo, literalmente. E aí começa o segundo tempo. No início do segundo tempo, o River faz o terceiro gol. Se não fosse o VAR e aquele terceiro gol fosse validado, o River ia fazer uma goleada histórica no Palmeiras. Talvez 6, talvez 7, talvez 8-0. Porque é o momento psicológico do time que acaba, zera, né? Então, o fato do VAR ter anulado aquele gol deu
um oxigênio, né, para o Palmeiras, que conseguiu não dominar o jogo, mas conseguiu, pelo menos, entender que ainda dava tempo, né? E aí ele conseguiu, de uma maneira ou outra, segurar um pouco o ímpeto do River. E aí as mudanças do Abel Ferreira foram muito boas nesse sentido, principalmente de tirar o Scarpa no intervalo de jogo, né? E depois de reforçar o meio de campo e a zaga. E o Palmeiras conseguiu respirar e segurar o ímpeto do River. E aí a gente tem um outro momento nevrálgico do jogo, que é a bola do Breno Lopes. Se o Breno Lopes sai num ataque, ele pelo meio com a bola, dois jogadores, um pela direita, um pela esquerda, e um zagueiro do River e o goleiro. Era só tocar, ele podia escolher, vou tocar para a direita, vou tocar para a esquerda, né? Ou ir correr para o gol. Era uma jogada clara de gol. E se faz aquele gol, acabou, liquidava a fatura, né? O psicológico subia, só que o que acontece? Ele perde aquele gol. Aí o psicológico do Palmeiras, que tinha recuperado, caiu de novo. E quando caiu, o River veio para cima, e aí foi aquela pressão nos últimos minutos, os batimentos cardíacos foram aí a 130, 140, né? Felizmente, o VAR acertou em todas as intervenções, no meu modo de ver, foi um resultado justo, e na análise dos 180 minutos, o Palmeiras foi melhor, ganhou de 3-2 e estamos na final. Muito bem, então os resultados foram 3-0 Palmeiras na Argentina e agora 2-0 River aqui no Brasil, mas aí na soma dos resultados o Palmeiras passando, né? E no jogo do Santos e Boca, um 3-0 bem, vamos dizer assim, esclarecedor, né? Para o Santos ir para a final. Sem dúvida, o jogo do Santos foi assim. Bom, também vamos analisar os 180, né? O primeiro jogo do Santos, eu sinto que foi um jogo muito estratégico, que o Santos não quis impor o seu ritmo de jogo, até porque estava jogando fora. Então o Santos foi numa proposta mais assim, eu vou tentar fazer um gol aqui, porque o gol fora de casa vale, né? Não conseguiu. O Boca, como falei no Ginga anterior, jogou mais com a camisa do que com o futebol, né? E até que na Argentina não conseguiu transformar o peso da camisa num resultado. Veio para o Brasil com um 0-0, e aí, quando chegou na Vila, o Santos fez o que quis desde o início do jogo. Foi um massacre santista em cima do Boca, né? Que não esboçou a menor reação, e aí foi 1, foi 2, foi 3, e os meninos do Santos estão de parabéns, o Cuca está de parabéns. E um detalhe importantíssimo que a gente viu no jogo do Santos, que até o Cuca também comentou na entrevista ao final do jogo, foi o fato dos jogadores se reunirem no campo, comemorarem e cantaram o hino do Santos. Isso é muito raro de você ver os jogadores cantarem o hino do clube. É normal a torcida cantar. Agora, os jogadores se reunirem e cantarem o hino do clube, isso mostra o quê? Mostra uma união de vestiário muito forte. Porque eles estão sem receber. Tem um vídeo que rolou nas redes sociais do Marinho chegando no diretor do Santos e falando assim, e aí, agora você vai pagar a gente? Cobrando salários atrasados. Cobrando salário atrasado, do tipo, nós fizemos a nossa parte, e vocês vão fazer de vocês? Então, isso dá uma força muito grande para o Santos. E isso tem o dedo do Cuca, né? Porque o Cuca, o que eu imagino, que o Cuca chegou no vestiário e falou assim, gente, vamos fazer a nossa parte, façam a parte de vocês, que com a diretoria eu converso, né? Que é o papel que um técnico deve fazer. E a gente viu a força dos meninos do Santos cantando o hino ao final do jogo, o que dá um tempero a mais para o jogo do dia 30, final brasileira no Maracanã, Palmeiras e Santos. Vai ser um jogo sensacional, sensacional. E, de novo, vamos deixar aí o desfibrilador direitinho Pronto, já, em casa, pronto, porque fortes emoções vêm aí. E Renato, aproveitando essas duas, você também acredita que essa importância dos técnicos foram relevantes para Palmeiras e Santos, ou você acha que no confronto mesmo entre eles e os times argentinos, eles eram mais time mesmo? Rafa, eu acho que o primeiro jogo, o Abel Ferreira realmente deu um nó tático aí no Galhardo, tá? Ele armou a equipa do Palmeiras num 5-4-1, né? Ele mudou a característica até a composição, formação do time.
que aconteceu o inverso, né? No jogo de volta, que o Galhardo fez isso aqui. E interessante que os dois deram, entre aspas, né, um nó tático um no outro em cada jogo. Então é difícil falar. Agora, no jogo do Santos, não. No jogo do Santos, eu acho que o Santos realmente foi, como o Marcel falou, foi mais conservador para a Argentina, mas mesmo sendo mais conservador, tentou ganhar o jogo, na minha opinião, muito mais do que o Boca se expôs mais. Como já mencionamos aqui, teve um pênalti, na minha opinião, que houve, né, que sofrido no último lance também, onde o juiz marcou o pênalti, é importante a gente lembrar aqui, e depois, né, por um sopro lá, algum dos árbitros da cabine lá do VAR falou, não, um contato normal de jogo, né, um contato... Siga lá, pelota, siga lá, pelota. Eu nunca vi um contato normal onde o cara sofre a falta por cima, no empurrão, e por baixo, num chute, mas... Calção, Enfim, podia marcar 2 vezes o pênalti. Mas, enfim, e aí na volta, né, o Santos realmente sobrou. O Marinho tá jogando, como eu já falei aqui também, volto a repetir. Para mim, é o destaque do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. As próximas convocações do Tite, não é possível ele ficar de fora. Né? Como eu falei, ele tem 30 anos, mas ele está no auge da carreira dele. Então, eu acho que realmente é o momento de. Se futebol, como dizem, é momento, né? Não tem como deixar o Marinho de fora. Legal. Só um detalhezinho aí, em cima do que o Renato falou, né? O Marinho tem 30, o Vina tem 29 e o Thiago Galhardo tem 31. Sim. Olha o que esses caras estão jogando de bola por volta dos 30 anos. E João, para fechar aqui o nosso Ginga de hoje, então, a análise do Palmeiras aí, o que você achou desse resultado, desse revés, mas que deixa o Palmeiras mais cascudo, mais preparado para a finalíssima? Então, como já comentaram, né, o Renato, o Marcial, o Abel Ferreira deu um nó tático no Galhardo no primeiro jogo, evidente. E o Galhardo é o melhor treinador da América do Sul há muito tempo. E treina o melhor time da América do Sul há muito tempo. Né? Hoje o River é o melhor time, o Palmeiras passou. O River é mais time. Tem treinador há mais tempo, um time mais organizado em campo, até por isso. É um time com talvez mais peças só de qualidade, um time muito bom. Mais experiente também, né, João? Mais experiente, tudo. O River é um time espetacular, é um time que eu assisti o jogo assim, se eu não fosse palmeirense, se eu não estivesse sofrendo loucamente, eu ia estar maravilhado com o que o River estava fazendo em campo. Se fosse um playoff, né, João, como ocorre na NBA, uma melhor de 7, certamente o River faria 4-2, 4-3, 5-0, enfim. Certamente ia dar River, se tivesse mais jogos. Sim, com certeza. E o Abel Ferreira tem uma questão que eu falei que ele merece muito no Rio, merece muito, né? Se não fosse ele, o Palmeiras não chegar nem perto de 2 finais, tá brigando na parte de cima do brasileiro. Mas uma questão que eu acho que ele merece crítica é no gerenciamento do elenco, na parte física. Porque ele colocou alguns jogadores para jogar contra o Sport, que inclusive eu comentei isso no Twitter e vieram me chamar de Nutella, não sei porquê, eu não gosto, não faz o menor sentido para mim isso, mas que não deveria ter colocado. O Gabriel Menino, o Danilo, não tinham que ter entrado contra o Sport, eles são muito jovens, mas eles têm que ser poupados, e isso cobrou o preço. O Palmeiras estava sem perna, o River corria muito mais que o Palmeiras durante 90 minutos, então isso quase cobrou um preço muito caro, né, porque se não fosse o VAR foi cirúrgico, né? Foi perfeito. O Palmeiras poderia ter sido eliminado. E como o Marcel também disse, a parte psicológica contou demais. Foi também como o contrário, né, João? Foi também como o contrário, porque no primeiro jogo o River veio do clássico, né, contra o Boca. O Palmeiras estava descansado. Agora o River veio descansado e o Palmeiras num jogo contra o Sport, né? Então. Exatamente. E o VAR foi preciso e teve a parte psicológica também. Né? O Palmeiras estava defensivamente sólido até sofrer o gol e depois despencou. Perdeu o Gustavo Gomes. O Luan entrou, ótimo zagueiro, adoro ele, mas não é o Gustavo Gomes. É o pilar defensivo, o capitão da equipe. Então o Palmeiras psicologicamente sofreu demais. O River Plate deu uma aula de futebol
mas o Palmeiras avançou pelo que fez na Argentina, né? Se a gente conta os 90 ou 180 minutos, o Palmeiras foi melhor na Argentina e fez 3 gols. E é isso que importa. O Palmeiras chegou na final, vai ser um clássico sensacional contra o Santos, duas equipes de muita qualidade, e vai ser também uma oportunidade do Santos fazer uma revanche de 2015, né? Pela história dos dois times. Uhum. Muito bem. E isso a gente vai falar com certeza nos próximos Gingas. Vamos falar de uma rodada importante do Brasileirão na próxima semana e depois teremos um debate final aqui para a finalíssima no Maracanã, dia 30, entre Palmeiras e Santos na Libertadores, tá bom? Fica aqui o meu abraço para vocês, para todos os comentadores. Vamos acabando por aqui, mas semana que vem tem mais Ginga Canarinha.